Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este lugar, mais uma vez, para cultuarmos ao Senhor. Eu peço que vocês se coloquem um texto diferente hoje daquele que temos meditado, o texto de João, capítulo 1, do versículo 45 ao versículo 51. Lembramos que esse texto aqui é o texto da exposição de Marcos que estamos fazendo, e para aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, a gente está fazendo a exposição de Marcos e decidiu fazer um perfil de todos os apóstolos que foram vocacionados por Jesus. E hoje nós estamos justamente a meditar no apóstolo Natanael ou Bartolomeu. Para os brasileiros, Natan, e para os norte-americanos, que geralmente utilizam o nome Bartolomeu, eles chamam de Bart. Eu estava falando para alguém hoje ou ontem que Bart, ou Bartolomeu, é o nome do Flash. Eles chamam ele de Bart, é Bartolomeu, que seria o nome desse apóstolo. Se coloque no texto e, por favor, se coloque em pé para lermos o texto de João, e daqui a pouco nós iremos explicar para os irmãos por que a gente escolheu esse texto aqui para lermos. Mais uma vez, João, capítulo 1, do versículo 45 em diante. O texto diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos encerrar logo a leitura do capítulo 1. O versículo 50 diz: Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente por tua bondade, que se manifesta a nós por meio da tua palavra, por meio da possibilidade de juntos meditarmos na tua palavra. Eu te peço neste momento que ela atue em nossos corações de uma forma especial. Eu sei que tem pessoas aqui que têm lutado contra alguns pecados particulares. É provável que algumas lutas estejam sendo travadas há anos. A consciência e o teu Santo Espírito têm mostrado a essas pessoas que elas precisam mudar. Mas como somos pecadores, muitas vezes somos tentados a lutarmos sozinhos. Nós achamos que temos autonomia suficiente para mudarmos. E muitos ficam no caminho, muitos tropeçam por causa disso. A chave única e suficiente para conseguirmos vencer o pecado é Jesus Cristo. É a aproximação que temos de Cristo. Ele é que ilumina as trevas que existem dentro de nós. E quando Ele torna a nossa vida clara, aí
de fato nós temos forças para dizer não àquilo que aflige as nossas almas. Eu te peço, Pai, que ao sermos confrontados com a Tua palavra nesta noite, possamos meditar nisso. Nós não somos capazes de vencermos sozinhos as tendências pecaminosas que têm nos feito tropeçar. Assim como este homem que Jesus Cristo diz, era um homem em quem não havia dolo. Mas quando a gente olha de uma forma detalhada para o texto, vamos perceber que apesar de ser um dos melhores homens de Israel no primeiro século, era um pecador também, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele expressa em suas palavras. Eu te peço que a Tua palavra nos faça ver isso, e que ao final desta meditação, possamos entender que o único que pode nos fazer ou nos levar a ter uma vida santa verdadeiramente é Jesus Cristo, é um encontro verdadeiro com Ele. Nos ajude nisso através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Como eu falei ainda há pouco, nós estamos falando sobre o perfil dos apóstolos que Jesus escolheu. Semana passada falamos sobre o apóstolo Filipe. E como nós temos dito aqui, todas as vezes que fazemos a exposição sobre o perfil de cada apóstolo, nós temos lembrado para os irmãos que o homem que está diante de nós é um homem comum, que entrou para a história porque se submeteu a Cristo. Foi isso que fez a diferença na vida de Filipe. Colocamos qualidades, mas também apresentamos para os irmãos algumas das dificuldades que Filipe possuía. E a primeira, eu diria que eu coloquei aqui um primeiro ponto positivo, e depois é que eu apresentei as dificuldades de Filipe. O primeiro ponto foi Filipe, um homem que aguardava a chegada do Messias. Então, eu disse para os irmãos que Filipe era um de tantos israelitas que estudavam a lei. Isso fica muito claro nas informações que nós temos sobre ele. Ele aguardava a chegada do Messias através do estudo que ele frequentemente fazia da lei de Deus. E quando ouviu dizer que João Batista pregava no deserto, eu disse para os irmãos que provavelmente Filipe viu um lampejo da presença do Messias, e isso fez com que ele se dirigisse ao deserto, e lá ele teve um encontro com Jesus. Outro destaque que fizemos foi que, apesar de ser uma pessoa que ansiava pela presença do Messias, ou pela vinda do Messias ao mundo, Filipe, como um homem normal, era um homem que tinha uma característica interessante: ele era um pessimista. E com isso eu destaquei para os irmãos que, quando ele foi testado por Jesus na ocasião da multiplicação dos pães e peixes, isso a gente encontrou também no Evangelho de João, Filipe afogou-se em sua matemática e esqueceu completamente do que Jesus já havia feito até o momento. Eu disse para os irmãos que ele fez as contas e tudo que o seu coração conseguia enxergar eram impossibilidades. Quando Jesus pergunta a ele sobre o que poderia fazer para alimentar tanta gente, Filipe em nenhum momento pensou que a majestade de Jesus poderia dar um jeito. Ele apenas fez as contas e concluiu que não havia nenhuma alternativa. Eu disse para os irmãos também que, apesar disso, foi Jesus quem escolheu o organizado Filipe, que era o homem que seguia os protocolos. E eu acredito que com cada chamado que Jesus fez desses homens, ele queria ensinar para aquela pessoa, assim como para nós, que o excesso de organização ou de burocracia pode de alguma forma nos causar problemas quanto à questão da nossa fé. Nós precisamos de fato ter
uma organização. Só que não podemos, de alguma forma, nos mergulhar tanto ou sermos excessivamente organizados que a nossa organização não ceda espaço para a fé. A fé crê em impossíveis. Nós precisamos entender. E muitas vezes a fé excede a compreensão humana. Filipe tinha essa dificuldade e parece que, ao questioná-lo sobre a alimentação das pessoas, Jesus queria ensiná-lo. Falei para os irmãos também que Filipe era um homem sem ousadia. E com isso eu destaquei que, sendo um homem que seguia protocolos, ao que parece Filipe não sabia lidar com assuntos que fugiam do seu cronograma. Por que nós falamos isso? Houve um momento, nós citamos o texto, em que apareceram os gregos e foram até ele, e Filipe de alguma forma não sabia como resolver aquele problema, que não era um problema dos problemas diários que ele enfrentava. Ele não soube responder para aquelas pessoas, ou tomar a decisão só de levar aquelas pessoas até Jesus. Os gregos foram ver Jesus. Ele precisou de um acompanhante, ou de alguém que o apoiasse, que tomasse a decisão e tivesse a certeza de que aquelas pessoas deveriam ser apresentadas a Jesus, que foi André. O quarto destaque que fizemos sobre Filipe foi Filipe, um homem que não entendeu nada. Com isso eu disse que 3 anos não foram suficientes para Filipe ver Deus Pai em Jesus. Disse para os irmãos que, em momentos finais de seu ministério na terra, Jesus está fazendo um discurso, ensinando os seus discípulos, e Filipe vem lá com uma pergunta tosca. Ele pede para Jesus, para que Jesus mostrasse o Pai, porque se Jesus fizesse isso, isso era ou seria suficiente para que ele pudesse crer, ou para que todas as suas dúvidas fossem sanadas. E aí Jesus responde para ele, de uma forma, eu diria que melancólica, dizendo que quem vê, ou quem via Jesus, via o Pai. Eu fiz um questionamento ao final, que foi o seguinte: quais as chances de um homem com tantas dificuldades como Filipe tinha, ser um fiel representante de Jesus aqui na terra, ou de continuar a missão? Afinal de contas, Jesus escolheu os 12 para que eles pudessem continuar a missão. Eu disse para os irmãos que a resposta é: não há nenhuma chance, ou não havia nenhuma chance. E com isso nós concluímos que de fato, de quem de fato faz a diferença na vida do ser humano é Jesus. Foi Jesus que fez a diferença na vida de Filipe. Ele entrou para a história porque Jesus mudou a vida dele. E aquilo que sabemos sobre o fim de sua vida, a sua morte por causa do Evangelho, significou dizer que Jesus tomou tanto conta de sua vida, que aquilo que eram as suas características foram sumindo a cada dia que ele se aproximava de Cristo, e por isso ele entrou para a história. O que faz a diferença na vida de pecadores como nós é Jesus Cristo. Aqui nós estamos diante de mais um discípulo, ou mais um apóstolo, e eu diria para os irmãos que este aqui era o melhor homem de todos. Esse cara aqui, provavelmente, pelo que nós lemos no texto, era o melhor de todos os homens que Jesus escolheu. Era o cara mais certinho. Embora Filipe fosse organizado, a gente percebeu que ele era um homem de protocolos, ele tinha uma organização, provavelmente eu disse para os irmãos que administrava a questão da alimentação de Jesus, juntamente lá ele pegava dinheiro com o indivíduo chamado Judas. Então ele tinha qualidades também. A gente vai e olha para este aqui, é um homem que tem muito mais qualidades, é um homem que inclusive quando Jesus o vê e diz: eis um homem que é um verdadeiro israelita, um homem a qual não há falsidade. E eu fiquei me perguntando o seguinte:
Se Jesus viesse ao mundo hoje e se encontrasse com você no meio da rua, o que ele diria? O que Jesus diria para você, para todo mundo ouvir? Eis um homem ou uma mulher em que, o quê? No caso deste homem aqui, eis um homem que é um verdadeiro israelita, um homem em o qual não há falsidade. Eu quero fazer alguns destaques sobre esse homem. E o primeiro é este aqui, Natanael, um homem que conhecia as Escrituras. A gente vai perceber com base naquilo que a gente leu sobre ele. Algumas informações gerais. Nas 4 listas dos apóstolos, Natanael é citado pelo nome de Bartolomeu. Então, não esqueça disso. Nas outras listas que nós temos, que são a lista dos sinópticos, ele é citado como Bartolomeu. Apenas em João, nós temos esse nome sendo citado como Natanael. Isso é muito interessante para a nossa pesquisa. Temos aqui mais outra informação. Bartolomeu significa filho de Tolmai. Alguns vão dizer, vão colocar um A aqui, filho de Talmai, enquanto que Natanael significa Deus deu. Era comum naquela época vir na frente do nome de alguém essa partícula Bar, ou esse nomezinho chamado Bar, que significa filho. Por exemplo, até pouco tempo, principalmente quando não se tinha a questão dos sobrenomes, as pessoas utilizavam esse termo. O cara era conhecido como filho do fulano de tal. Até mesmo depois que criaram os sobrenomes, com frequência a gente vê, principalmente no interior do Maranhão, tem o cara que se candidatou como vereador, filho de fulano de tal. Vote no fulano de tal, o filho de fulano de tal, ou neto de não sei quem. O meu pai foi criado bebezinho. Um resumozinho da história do meu pai. O meu pai era filho de um comerciante chamado Pedro Viegas, com a minha avó Betina Viegas, prima do meu avô. Com a idade de 17 anos, a minha avó já tinha uma galerinha de filhos. E certo dia ela ficou chateada com meu avô e decidiu que ia embora. E ela foi embora, o meu avô ficou com umas crianças e o meu pai era recém-nascido. E naquela época, no interior, criança tinha muita ferida, e o meu pai estava com a cabeça cheia de feridas. E o meu avô, que era comerciante, não tinha condições de cuidar de uma criança recém-nascida. Eu acho que a minha avó foi embora para o Rio de Janeiro, que ela tinha parente lá. Foi um senhor lá em casa, na casa do meu avô, chamado Raimundo Josué Carvalho, um piauiense que era casado e não tinha filhos. O meu avô levou ele lá, num barraco que tinha no fundo do quintal, e disse: olha, seu fulano de tal, eu queria que você cuidasse dessa criança, minha mulher me deixou, e ela está aí. O meu avô, segundo o meu pai disse, meu avô estava chorando, e disse: se eu não doar essa criança para vocês, ela vai morrer. E aí o senhor foi em casa, conversou com a sua esposa, e decidiu ficar com meu pai, com idade, eu acho que de 1 mês, mais ou menos. Depois a minha avó voltou e teve mais uns 5 filhos com meu avô, tentou recuperar o meu pai com alguns meses, não conseguiu, e que ela conversou com a mulher lá, e a conversa é longa. O certo é que o meu pai foi criado, embora tenha sido registrado pelo meu avô, e de fato não tenha sido adotado em cartório, não tenha o sobrenome do pai dele de criação, o meu pai foi criado por outra pessoa e ficou conhecido pelo apelido do seu Raimundo Josué Carvalho. Se você chegar na cidade de Pedro do Rosário e você perguntar aonde mora senhor José Antônio Carneiro Viegas, ninguém sabe. Agora, se você chegar lá e perguntar aonde mora Zé Mindola, todo mundo sabe onde é.
porque era esse o apelido do homem que o criou. Apesar de ser Raimundo Josué Carvalho, eles chamavam ele de Mendola, nós não sabemos por quê. E o meu pai foi apelidado, era o único filho do homem, e recebeu esse apelido. E já está tão acostumado que provavelmente se você chegasse e chamasse ele de Zé Antônio, ele iria estranhar. No passado era assim, com frequência ainda, a gente vê, o fulano lá no Pedro do Rosário, tem neto de Anica, que é uma mulher que é conhecida lá. Todo mundo conhece o cara, porque ele é neto dela, através do nome dela. No Novo Testamento, geralmente esse Bar vinha antes do nome do camarada. Bartolomeu, filho de Tolmai, provavelmente era o seu pai. É um nome, dizem aí, que era aramaico. Mas aí, quando vai tratar sobre este homem, João coloca o nome Natanael, que é, ou significa Deus deu. Mais uma vez, os evangelhos sinópticos e também o livro de Atos, que são as 4 listas que nós temos dos apóstolos, não nos oferecem nenhuma informação sobre esse apóstolo. Eles apenas citam como o nome de Bartolomeu, e nada mais. É João que cita-o por 2 vezes. Nós temos 2 citações de João aqui, e que eu acredito que são suficientes para que nós possamos ter uma ideia do perfil desse homem que Jesus chamou. Conforme João, capítulo 21, versículo 2, Natanael era da cidade de Caná da Galileia. Essa é uma informação importante. Caná da Galileia, segundo o capítulo, eu coloquei o capítulo 2 de João, versículo 11, foi justamente o local em que Jesus fez o seu primeiro milagre. Então essa é uma informação importante. Os textos que lemos nos dizem aí que Natanael foi, ou o texto que nós lemos aqui nos diz que Natanael foi levado a Jesus por Filipe, e que a gente compreende que era o seu amigo, eles eram conhecidos, tinham um círculo de amizade. E a forma como Filipe anuncia a chegada do Messias é muito reveladora. Ele diz, mais uma vez, eu acho que é interessante, a gente leu, está embaixo aqui, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então é dessa forma que ele chega e conversa com o seu amigo, anuncia para o seu amigo que o Messias apareceu. As palavras de Filipe sugerem que Natanael conhecia muito bem as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias. Já que ele comenta isso, achamos aquele, então provavelmente é isso, a gente compreende que era um homem que estudava a lei, ele dedicava tempo para estudar a lei de Deus, principalmente sobre o que a lei falava acerca do Messias. É como se é como se Filipe estivesse dizendo o seguinte: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas escreveram também, e você tem estudado diariamente, Jesus de Nazaré, filho de José. Essa é a ideia que temos. Filipe sabia que Natanael só seria convencido pelas Escrituras, e é por isso que ele diz, nós achamos aquele que as Escrituras falam sobre a sua vinda. Ele conhecia muito bem o seu amigo. Talvez eles estudassem juntos, talvez eles tivessem um anseio profundo, e talvez aqueles dias sobre o que estava acontecendo no deserto, as notícias que rondavam aquela região sobre um homem chamado João Batista, estivesse despertado ainda mais os seus corações. Na verdade, Deus já havia iniciado um preparo no coração daqueles que tomariam parte com o seu filho em seu ministério. A gente vai perceber que o coração daqueles homens já estavam preparados. Enquanto esteve na terra, Jesus advertiu várias vezes, eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho e meditar sobre isso. Jesus advertiu várias vezes de que apareceriam muitos indivíduos dizendo ou alegando ser ele. Quando isso acontecer,
é o conhecimento das Escrituras que nos livrará da apostasia. Natanael era um homem que tinha um profundo conhecimento das Escrituras e só foi convencido pelas Escrituras de que o Messias havia chegado. É verdade, eu diria para os irmãos também, que alguns indivíduos já tomaram para si essa prerrogativa ao longo da história de que eram o Messias ou que são o Messias. Uma certa vez eu fiz uma exposição bíblica e eu parei para pesquisar sobre a vida dos homens que atualmente estão espalhados em vários países que dizem que são o Messias. Nós temos um brasileiro e nós temos vários em vários países, homens que dizem que são Jesus. E todos têm discípulos, mas vai chegar um tempo em que esses que são bizarros sumirão, esses que nos causam risos sumirão. Vai chegar o tempo em que só um conhecimento profundo das Escrituras nos livrará do engano. E Natanael nos é um exemplo de que nós precisamos a cada dia ansiar pela chegada ou pelo retorno do Messias, mas estarmos preparados para que as Escrituras nos convençam de que de fato ele chegou naquele momento. E aí vem um probleminha, ou talvez um problemão, porque esse aqui é um problema muito sério no século 21, o preconceito. Por isso nós destacamos e vamos fazer algumas analogias com o contexto em que nós vivemos. Natanael, um homem cheio de preconceito. E aí o texto que temos, que comprova isso, é o versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Isso aqui reflete muito sobre o comportamento deste homem. Toda vez que eu vejo esse texto, eu me lembro de alguns colegas que eu tinha na época de seminário. Quando eu cheguei, eu disse que era do Maranhão e alguns me perguntavam: Maranhão, pode vir alguma coisa boa de lá? E alguns inclusive utilizavam o nome da minha cidade para fazer esse questionamento. Irmãos, Nazaré e Caná eram cidades vizinhas. Nós não sabemos, por exemplo, qual foi o ano que Natanael nasceu, mas sabemos que ele era de uma cidade vizinha à cidade que Jesus nasceu, ou pelo menos que Jesus foi criado, desculpem. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado na cidade de Nazaré. Eles tinham praticamente a mesma idade, pelo que a gente percebe. No final a gente vai dizer, mas já dizendo aqui para os irmãos, Natanael foi assassinado por volta do ano 51, depois de Cristo. Os apóstolos até aqui, nós vamos perceber que eles nasceram próximo do ano 1. Todos eles tinham idades bem próximas à idade de Jesus. Então ele era contemporâneo de Jesus, eles conviveram em uma cidade próxima da outra. O texto não diz nada se eles se conheciam, não diz nada, mas o texto traz essa informação quanto à questão de Nazaré. As duas cidades não tinham muita importância, ainda que Nazaré ficasse num cruzamento de estradas no caminho do Mediterrâneo e a Galileia. Então essa era a importância, eu diria que de Nazaré, mas Caná era nada. Este homem era de uma cidade que não tinha nenhum significado para aquele contexto daquele país. A gente percebe que provavelmente havia algum tipo de rivalidade entre essas duas cidades que não tinham importância. No primeiro século, sendo um pouco mais abrangente, os habitantes da Judéia consideravam os galileus como seres inferiores. E aqui, para sermos um pouco mais claros, eu diria para os irmãos que no nosso contexto, os galileus dentro do país Israel do primeiro século,
era como se fossem os nordestinos. Era como se fossem os nordestinos. Mas, segundo o que a gente encontra de informações, até os galileus, que eram considerados como inferiores pelos judeus, principalmente da região da Judéia, a região também da capital, os galileus, apesar de serem inferiorizados, tinham também preconceito contra os nazarenos. E aí eu poderia dizer para vocês o seguinte: no primeiro século, para a cultura judaica em geral, principalmente para aqueles que viviam na região da Judéia, os galileus eram como se fossem os nordestinos, e os nazarenos é como se fossem os maranhenses, que é o estado mais pobre da nação, a educação pior, apesar de ser o estado, o salário dos professores está aí despontando como o melhor, mas a educação continua sendo ruim. É assim, era assim que as pessoas viam. Meus irmãos, apesar de ter estudado as Escrituras, Natanael não podia conceber que o Messias viesse de um lugar tão sem importância. É isso que a gente percebe no discurso dele. De acordo com a visão popular, o Messias reinaria em Jerusalém, na capital. Era lá que ele deveria reinar. A Bíblia, é claro, dizia que ele nasceria na região de Belém. As pessoas imaginavam isso, ele nasceu, mas ele não sabia disso. Ele só tem a informação de que Jesus foi criado em Nazaré. E de Nazaré, segundo ele, não vinha nada de bom, porque a cidade não tinha nenhum tipo de importância. Como poderia ser o Messias de um local tão pequeno e sem tradição? Natanael concluiu que isso era impossível, mesmo que fosse tão rápido, porque o diálogo continua. O seu primeiro entrave foi justamente o preconceito. O obstáculo para a sua fé foi o preconceito. E aqui eu acho que nós deveríamos parar um pouco e perguntar para você: qual tem sido o obstáculo para a tua fé? Apesar, eu disse para os irmãos, esse homem aqui era o mais certo, o mais correto de todos os apóstolos que Jesus chamou, mas tinha esse problema, e foi justamente esse problema que fez com que ele tivesse um obstáculo ao se encontrar com Cristo. Esse foi o obstáculo para a sua fé. Todos nós temos obstáculos para a nossa fé. Precisamos reconhecer quais são eles, ou qual é ele. Não era só Natanael que pensava assim. A gente vai perceber que não era. A elite judaica cuspia preconceito contra a região da Galileia. E aqui nós queremos colocar um texto que eu acho que você já leu. Em um diálogo sobre Jesus, olha só o que eles dizem. Nicodemos, um deles, que era dos fariseus, do grupo dos fariseus, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe, está errado aí, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles estavam planejando matar Jesus. Eles responderam para Nicodemos: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Era assim que eles pensavam sobre essa região. Jesus foi rejeitado pelos judeus por puro preconceito. O preconceito é uma desgraça. Ele foi rejeitado porque estava fora dos padrões estabelecidos pela aristocracia judaica e pelo próprio povo. Esse homem aqui, apesar de ter essa tendência pecaminosa, apesar de ter vencido isso, é apenas uma voz do povo. Era inconcebível que o Messias fosse tão simples. Ele não estudou nas melhores escolas e com os melhores rabinos. As pessoas questionavam esse fato.
Chega um momento em que eles estão discutindo sobre Jesus e inclusive sobre a aceitação que o povo, uma parte do povo tem de Jesus. Alguém chega e diz: essa ralé, sem conhecimento da lei, ou na nossa cultura, essa ralé miserável que não conhece nada da lei, está seguindo esse cara que não tem tradição, não nasceu em um local interessante, não estudou nas melhores escolas. Se ele é o Messias, ele não estudou táticas de guerra, não tinha um exército, e ele era filho de um pedreiro. Na verdade, a palavra que nós conhecemos como carpinteiro, para o pai de Jesus, em nosso contexto não era um carpinteiro, era um pedreiro. A ideia da palavra é que ele era um carpinteiro construtor de residências, que tem mais semelhança com um pedreiro hoje. Então, ele não poderia ser o Messias. Um homem simples de uma região sem tradição não pode ser. Natanael pensava assim. Para os líderes judeus era impossível que alguém assim fosse o Messias. Para Natanael também era assim. Eu não sei se você já teve a possibilidade, a oportunidade de ler uma alegoria de John Bunyan. Não é o Peregrino, que é uma excelente alegoria. É a alegoria dele chamada Guerra Santa. John Bunyan retrata nessa alegoria as forças de Emanuel indo levar o evangelho à cidade de Alma Humana. É isso que ele trata lá. Segundo o que ele retrata, é dito que os ataques foram concentrados na entrada do ouvido, uma vez que a fé vem pelo ouvir. John Bunyan é muito interessante em suas analogias, e ele prossegue ilustrando. Quando o Diabolus soube que Emanuel estava lutando para tomar de volta a alma humana, Diabolus, inimigo de Emanuel, desejando manter cativa a alma humana no inferno, teve uma grande ideia. O que foi que ele fez? Ele decidiu atacar, e no seu ataque, ele colocou também uma guarda especial na entrada do ouvido, e o chefe da guarda especial era um homem chamado Senhor Preconceito, que logo juntou para si 60 soldados, apelidados de surdos. Essa estratégia era muito interessante. O Senhor Preconceito, com os seus soldados chamados de surdos, iriam, segundo Diabolus, ser eficientes para manter a alma humana cativa no inferno. Olhem só, John Bunyan escreveu há vários séculos essa analogia. A gente acha que o problema do preconceito é uma coisa atual, dos nossos dias, por conta da importância que se dá a isso. Quando a gente olha para o primeiro século, a gente vai perceber que Jesus passou por isso. O melhor homem que Jesus poderia chamar era um cidadão cheio de preconceito, apesar do seu conhecimento profundo das Escrituras. Como em nossos dias, Natanael tinha seus preconceitos e vivia em uma sociedade preconceituosa. O preconceito hoje, eu diria para os irmãos, e você vai concordar pelo menos até aqui comigo, que o preconceito tornou-se um dos pecados mais demonizados atualmente pela nossa sociedade. Eu diria que se fizéssemos uma nova lista dos pecados capitais, provavelmente o preconceito estaria lá. A história de Natanael, eu diria que esfrega em nossa cara que até mesmo um profundo conhecedor das Escrituras possui uma porção de preconceito. E mais, o único que pode livrar o ser humano de seus preconceitos é Jesus. Não há outra pessoa. E aqui eu acrescento algo que talvez seja conflitante para alguns de nós. É incompatível ser cheio de preconceito e ao mesmo tempo ser cristão.
É incompatível. Da mesma forma como é incompatível mandar um preconceituoso para o inferno só porque nós elegemos o preconceito como um pecado capital do século 21. O melhor homem que Jesus encontra era um cara que tinha preconceito com o próprio Jesus. E com certeza esse era um comportamento dele, talvez pelo fato de ser um homem bom. Quando Jesus diz, eis um homem em quem não há dolo, a ideia do texto em grego é que era um homem que tinha um padrão de espiritualidade e também um padrão moral, mas ele tinha esse problema. Às vezes, aqueles que não têm um padrão de espiritualidade elevado e também não têm um padrão moral, se acham no direito de dizer que um preconceituoso vai para o inferno só porque ele é preconceituoso. E aí aqui Jesus vem e esfrega na nossa cara isso aqui. Eu acho que isso deveria nos fazer pensar. Eu não estou, de nenhuma forma, amaciando o pecado do preconceito, não presta. Mas nós precisamos ter cuidado com o que as Escrituras nos dizem. O melhor homem que Jesus escolheu era um preconceituoso, e Jesus o curou disso. Eu tenho certeza de que ele o curou. Mas também nós precisamos entender que é incompatível eu não ter nenhum tipo de religiosidade e simplesmente condenar alguém ao inferno porque ele tem uma tendência pecaminosa que eu estabeleci como um pecado capital. E outra coisa, todos nós temos preconceitos. Todos nós temos. Todos nós. Quando eles são confessados como pecados, nós somos perdoados. Entretanto, quando achamos que o preconceito é um pecado que só o outro tem, ou que só os outros têm, acrescentamos mais um pecado à nossa lista de pecados, aos pecados que nós já possuímos, que é a hipocrisia. Vez por outra nós temos. Em algum momento você já foi preconceituoso com alguém. Em algum momento alguém já foi com você. Quando eu meditava sobre esse assunto, eu me lembrei, eu cheguei aqui no seminário aqui no Pará em 2005, pesando 51 quilos, com a cabeça grande. E imagina a cena. Comecei a estudar, pintava uma congregação, eu doido para casar, e precisava de um trabalho para poder casar. E aí ia lá, ou até mesmo na igreja, pregava, e teve uma vez que o cara chegou e disse para mim, olha, nós gostamos muito de você, mas você é muito novo. Quando eu assumi a igreja, que eu pastoreei aqui anteriormente a esta, tinha uma pessoa que estava sentada lá, e eu soube depois que disse o seguinte para outra pessoa que estava do lado, esse menino é tão novo, será que ele vai dar conta? E assim funciona a coisa. Houve várias vezes em que eu ouvi algumas coisas sobre isso, que eu pensei, eu tenho que largar esse negócio. E às vezes eu questionava as pessoas, pelo fato de elas considerarem esse fato sobre a minha idade, eu me perguntava sobre o próprio Deus, se Deus me chamou, como é que as pessoas podem me rejeitar? Como é que elas podem ter preconceito com a minha idade, ou talvez até com a feiura? Assim funciona. Nada que o homem possa inventar tem o poder contra o vírus do maldito pecado que nós carregamos. Só um verdadeiro encontro com Cristo pode curar, inclusive o preconceito que existe em cada um de nós. E eu digo para vocês que se eu não acreditasse nisso, eu teria que deixar de pregar a palavra de Deus. Um pregador que não acredita que só Jesus tem as verdadeiras soluções para os problemas que nós enfrentamos em nossa sociedade, ele deveria deixar de ser pastor e ser professor de alguma militância, seja ela qual for, e não pastor. E eu diria que o próprio crente deveria fazer isso.
Se nós dizemos que servimos a Jesus e não acreditamos que só Jesus de fato tem a solução para esse mundo, nós deveríamos procurar outra coisa para fazer. Voltemos às coisas boas. Natanael, o destaque que fazemos, um homem íntegro. O texto diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Provavelmente na sua Bíblia está, dependendo da versão, em quem não há dolo. Natanael, assim como os demais apóstolos, possuía imperfeições. E esse problema que falamos anteriormente era o principal dele, ou o principal deles. No entanto, aquele que conhece os corações sabia que o seu coração era íntegro. Jesus Cristo não demonizou Natanael pelo fato dele ter um problema espiritual. Em alguns momentos é dito que Jesus não precisava que ninguém falasse para ele o que estava no coração do homem, porque ele conhecia. Ele conhecia o coração desse indivíduo aqui. Ele sabia que para os padrões humanos, esse cara se encaixava na integridade, apesar de algumas coisas ainda precisarem ser feitas em sua vida. Jesus vai e afirma que Natanael era um verdadeiro israelita. O que ele está dizendo? Ele está utilizando essa palavra grega aqui, aletos, tá? Que em alguns momentos vai aparecer como aletheia, verdade. Aqui aletos em grego significa autêntico ou genuíno. Até algumas traduções vão colocar como verdadeiro. Jesus não estava aqui falando sobre ele ser um verdadeiro descendente de Abraão. Não é essa a ideia. Natanael, eu diria que Jesus poderia estar dizendo, não era um hipócrita em sua religiosidade, como a maioria dos israelitas de seu tempo. Ele não era. Ele era um homem íntegro. Íntegro significa inteiro no nosso português. A hipocrisia dos judeus foi escancarada diversas vezes por Jesus, principalmente aquela que estava no alto escalão da sociedade judaica, da religiosidade judaica. Na realidade, a hipocrisia tem o seu espaço garantido em todas as camadas das sociedades humanas. O cara pode ser pobre, mas ele tem o DNA da hipocrisia. Ele é rico, ele também tem. Mesmo que não reconheçamos, ela está lá. Um exemplo pequeno. Eu já vi gente de igreja que casou grávida e que hoje é mãe de família, mas tem a coragem de abrir a boca para falar sobre a filha dos outros, que está namorando, e de fazer pré-julgamentos de que aquela menina está fazendo alguma coisa errada. E aí a gente olha às vezes para a cara e diz, poxa vida, você casou grávida, você tem a cara de pau de fazer um negócio desse? Nós somos assim, gente. Uns são mais e outros menos, mas nós somos assim. Segundo a Bíblia, nós já nascemos assim. Embora Rousseau diga que não, que a sociedade que corrompe não é. As Escrituras dizem, nós fomos gerados em pecados, foi em pecado que a nossa mãe nos concebeu, desde cedo a gente já caminha para o mal. As Escrituras nos dizem isso, e a única forma do pecado, ou da própria hipocrisia nos deixar, é reconhecer que ela está lá. Não pode haver mudança se não reconhecermos que o pecado está lá. A despeito de sua tendência pecaminosa, que é o preconceito, a gente vai perceber que havia no coração desse homem uma sinceridade em sua fé. Jesus já sabia que nenhum ser humano era perfeito, mas dentre todos os que ele viu até agora, esse homem, ele poderia dizer, dentro das limitações humanas, eis um homem em quem não há falsidade, eis um homem em que há profunda integridade. John MacArthur, falando sobre esse texto, diz assim, sua devoção a Deus era real.
Ao contrário dos escribas e fariseus, não havia nele qualquer má fé. Era verdadeiramente um homem justo, imperfeito por causa do pecado, como todos nós, mas justificado diante de Deus por meio de uma fé viva e verdadeira. Então essa era uma característica boa que Jesus viu nesse homem. Por último, temos aqui Natanael, um homem que, quando convencido, creu. Olha o que o texto diz. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que acontece aqui? O que nós podemos dizer para os irmãos é que Natanael, com certeza, lutava diariamente para ser um homem íntegro. Havia uma luta constante. E quando Jesus fez as afirmativas que demonstraram conhecê-lo, verdadeiramente isso causou um enorme impacto. Alguma coisa tinha ali. E aqui a gente destaca que o preconceito de Natanael ficou paralisado diante da majestade de Jesus. Ele muda logo e ele questiona isso. E Jesus vai lá e diz: eu vi você. Eu vi o local que você estava. E provavelmente ele entendeu que Jesus viu o que ele estava fazendo. É como se Jesus tivesse dito: eu vi onde você estava e sei o que você estava fazendo. Essa declaração é uma declaração de onisciência de Jesus. É uma declaração de que, de fato, Jesus é Deus, que Ele conhece todas as coisas, Ele não precisa estar lá para que Ele saiba o que está acontecendo. A gente vai perceber que essa declaração de onisciência colocou a fé de Natanael de joelhos, foi suficiente para que ele pudesse crer. Na região da Palestina, eu acho que é interessante a gente olhar por esse lado, é uma região que até hoje os irmãos sabem que o sol castiga. E segundo o que dizem, as pessoas, os moradores, costumavam fazer algum tipo de plantação nas proximidades da casa, por causa da luz solar. Isso é algo que acontece em contextos brasileiros também. E a figueira era preferida justamente por causa do seu porte. É uma árvore que não é tão grande e ela tem galhos que produzem aí uma boa sombra. É a isso que Jesus está se referindo. Acreditamos que, para aquele contexto, numa tarde de calor, um morador não conseguia ficar dentro de sua casa, aquele ambiente bem fechado e bem abafado. Então, com frequência, esses moradores saíam de suas casas e iam para debaixo da figueira, talvez armar uma rede ou qualquer coisa assim. O local também oferecia um ambiente de perfeita meditação, e nós pegamos aqui uma imagem para vocês. É claro que não era que ele estava, mas vocês percebem como era o tipo de árvore e a sombra que ela poderia trazer. Então era perfeita para um ambiente de meditação. Talvez seja por isso que Natanael tenha essa resposta àquilo que Jesus está dizendo. Parece que esse era o local que ele costumava meditar. Nos seus momentos vagos, ele costumava meditar. E aí, colocamos que é como se Jesus estivesse dizendo: eu te vi meditando sobre as Escrituras debaixo da figueira. Eu sei o que você estava meditando. Talvez ele estivesse meditando sobre os últimos acontecimentos daquela região e estivesse estudando sobre a vinda do Messias. E aí, de repente, Jesus chega e diz para ele, ele faz o questionamento, e aí Jesus diz: eu vi você e sei o que você estava fazendo lá. E aí ele vai e se debruça em fé diante da majestade de Jesus. João escreveu
o evangelho que leva o seu nome com o objetivo de provar que Jesus é o Filho de Deus. Lá para o final do evangelho de João nós temos isso. E aqui João nos diz que Jesus lançou mão de sua onisciência para provar a um discípulo de que ele tinha a natureza divina. Então esse texto aqui foi inserido, essa história de Natanael foi muito bem selecionada pelo apóstolo João como uma prerrogativa ou como uma base para provar aos seus leitores de que Jesus, de fato, era Deus. Marcos trabalha a ideia de que Jesus era Deus porque era o Filho de Deus. João vai dizer que Jesus era o próprio Deus. Esse texto aqui está para provar. E quando Natanael viu isso, ele ficou de joelhos diante da majestade. Mas um comentário de John MacArthur sobre esse texto. Ele diz que a maioria dos discípulos debateu-se só para conseguir chegar até o lugar em que Natanael estava depois de seu encontro com Cristo. Mas para Natanael, o ministério de Cristo simplesmente confirmou o que ele já sabia ser verdade. E aqui, se formos fazer uma comparação com o Filipe da semana passada, Natanael, no primeiro encontro, apesar do seu preconceito, chegou à fé genuína, a fé que se debruçou diante da majestade de Jesus. Já o seu amigo, que não questionou nada, passou 3 anos seguindo Jesus e no final queria ver o Pai. Enquanto os outros patinaram durante os anos que Jesus passou na terra ensinando-os, este homem creu logo no início, apesar do obstáculo. Segundo o que dizem, Natanael levou o evangelho à Pérsia, à Índia e à Armênia. Há registros diversos sobre a sua morte, mas nenhum, até hoje, chegou a ser confiável. Por exemplo, a gente vai ver alguns relatos. Alguns dizem que ele foi lançado ao mar dentro de um saco. Já outro diz que ele foi crucificado. Então a gente tem divergência. Nas divergências sobre a morte de Natanael, nós temos algo que é certo, que ele morreu por causa do evangelho. De que, de fato, o seu convívio com Cristo foi suficiente para que ele pudesse continuar tendo uma vida de integridade diante de seu Senhor, tanto espiritual quanto moral, e inclusive vencendo aquilo que era a dificuldade de julgar uma pessoa ou até mesmo condená-la por causa do local que ela vinha, apesar de ele vir de um local que não valia nada também. Aqui eu quero concluir com os irmãos o seguinte: isso aqui, Deus pode chamar pessoas dos lugares mais distantes para usar em sua obra, assim como fez com Natanael. Quem está dizendo isso aqui para vocês é as Escrituras e eu. Eu fiquei me lembrando sobre isso aí. Houve um tempo em que pobre nascia com parteira. Hoje é rico, parto humanizado. Nós temos uma turma de irmãos, todas as vezes que falo perto da Leoneide, eu pergunto quantos irmãos eu tenho, porque geralmente é ela que faz as contas. Eu acho que o meu pai e a minha mãe tiveram 12 filhos, morreram alguns, e tem uma turma viva ainda. A maioria desses filhos foram através de partos de parteira, porque nós morávamos em um local muito distante da civilização. Quem diria, eu fiquei pensando sobre isso, que o carinha, com 9 anos de idade, que nunca tinha estudado, nunca tinha ido para uma escola, que disse: eu vou para a cidade, para a casa que o meu pai comprou lá para eu estudar, para eu chegar na 3ª série, eu vou voltar para cá para ser vaqueiro. Iria estar aqui, anunciando o evangelho para vocês. Eu sou
a prova de que isso continua acontecendo. Porque o poder de Deus não tem limites para fazer a sua vontade. Às vezes, eu preferia estar cuidando de vaca, por causa de alguns bodes que atravessam na minha frente. Mas logo o Senhor me convence de que é isso que eu tenho que fazer. Segundo destaque que fazemos: até mesmo os homens mais íntegros de nossa sociedade possuem pecados reprováveis. Às vezes nós somos tão imperfeitos, mas tão imperfeitos, e aí de repente o cara que caminha assim mais para as proximidades da perfeição, tem algo que nós não gostamos, que reprovamos. E nós achamos que aquele cara, que muitas vezes é melhor do que nós, vai para o inferno só porque ele tem um pecado que eu odeio. Ou pelo menos que ele tem uma tendência pecaminosa que eu odeio. Apesar de eu ter muito mais, e de inclusive não cuidar delas. Eu acho que a história de Natanael precisa nos fazer pensar mais um pouco sobre isso. E por último, só Jesus é suficiente para nos curar de todas as doenças espirituais que nos afligem, mesmo que haja um esforço constante de nossa parte. Mesmo que eu me esforce. Na minha oração inicial, eu disse para os irmãos aqui, que é provável que alguns de vocês tenham tendências pecaminosas que constantemente vocês caem. Eu já disse certa vez, quando eu vejo um pastor que tinha um testemunho interessante, que vai lá, pastor gosta de se suicidar via enforcamento. Se eu fosse me suicidar, eu não usaria essa técnica aí, eu não acho legal não. Todo mundo faz. Eu gosto de fazer algo novo. Brincadeira, irmãos. É o seguinte, às vezes algumas pessoas chegam comigo e dizem assim: não, se matou, vai para o inferno. Eu digo: alto lá. Presta bem atenção no que você está falando. Alguns desses pastores que se matam por olharem para o ministério e se sentirem fracassados. Herege não vai se matar não. O cara quer dinheiro das pessoas. Quem se mata é quem sente-se fracassado pelo que está fazendo. É quem sente ou se sente fracassado com a sua própria vida espiritual por se cobrar e achar que poderia ser melhor. O cara que está no ministério querendo roubar dinheiro dos outros, não está nem aí para isso. Ele quer dinheiro. Me diz aí, quantos que você conhece que são declaradamente hereges, que você soube, o fulano de tal se matou? Me diz aí. Nunca vi. Se um dia acontecer, de um cara que verdadeiramente é herege, que está pregando as escrituras errada, e se matou, chega e diga para mim: pastor, o fulano de tal que é herege, se matou. Geralmente são aqueles que se sentem fracassados com o ministério pastoral, que se cobram demais e decidem: não, para mim acabou. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Alguns desses homens têm lutado contra as suas próprias tendências pecaminosas e às vezes tiram as suas vidas por não conseguirem vencê-las. Eu estou dizendo isso para vocês não é porque eu quero me matar não, mas várias vezes eu já enfrentei algumas dificuldades pecaminosas que eu questiono: Senhor, por que eu, ministério para mim, esse cara que não presta aqui, me leva logo, me mata logo. Eu não tive vontade de fazer, de tirar a vida, mas aí eu fico imaginando que através do que eu penso, outros que às vezes chegam a se matar pensam dessa forma e conseguem fazer isso, colocar a cabo a sua vida. Se a gente olha para cá, só Jesus é suficiente para nos curar de todas as tendências pecaminosas que nós temos.
as doenças espirituais que nos afligem, mesmo que haja um esforço constante de nossa parte. Esse homem era um cara esforçado, mas ele chega diante de Jesus e é preconceituoso com o próprio Jesus. Apesar de ser o melhor de todos, o mais íntegro de todos, o cara foi preconceituoso com o próprio Senhor. Olha só. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. O exemplo está lançado diante de nós. Por isso glorificamos o Teu santo nome. Apesar de nossas limitações, de nossa vida de pecado, o Senhor ainda tem nos alimentado por meio da Tua palavra. Eu te peço que esse exemplo desse homem, que apesar de receber elogios, o texto escancara também algo errado sobre a sua vida, e diante disso nós possamos meditar sobre nós, e meditar também sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que têm boas, excelentes qualidades, mas que às vezes têm alguns pecados que nos irritam. Nos ajude a entender, Senhor, que é incompatível alguns pecados que ainda acalentamos em nossas vidas. É incompatível com o ser cristão, mas também é incompatível nós simplesmente por conta de alguns que têm algumas tendências pecaminosas, que às vezes têm até lutado contra elas, nós simplesmente colocarmos essas pessoas no inferno. Não permita, Pai, que pensemos dessa forma. Nos ajude a cada dia a sermos instruídos por Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.